Bom dia. As pesquisas sobre sobrevivência de empresas divulgam pelo Sebrae e apontam que 3 em cada 10 microempreendedores individuais mês fecham as portas em até 5 anos de atividades no Brasil. As taxas de mortalidade de negócios desse porte é de 20%. Ao analisarmos por setor, a maior taxa de mortalidade em 5 anos no comércio, 30,2%. E nas sequências industriais das transformações, com 27,3%, e em serviços, com 26,6%. E as maiores taxas de mortalidade estão nas indústrias extrativista, 14,3%, e na pecuária, 18%. Bom dia! Agora teremos uma entrevista com a senhora Tamires, da RT Computadores. Ela falará como conseguiu sua recuperação judicial, contará as dificuldades e como foi esse processo. Venha conferir. Bom dia, senhora Tamires. Muito obrigada por aceitar compartilhar sua história hoje conosco. Sabemos que são poucos microempreendedores que conseguem a recuperação judicial. A senhora poderia falar um pouco sobre esse negócio e como a senhora conseguiu a recuperação judicial? Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu comecei a minha empresa há cerca de 5 anos, oferecendo serviço de manutenção de computadores. No início, as coisas estavam indo super bem, com a clientela fiel e com bons resultados, mas com o tempo, a situação foi ficando cada vez mais complicada. Isso deve ter sido difícil. Quando foi que a senhora percebeu que as coisas estavam ficando difíceis? Quais foram os primeiros sinais? O primeiro sinal foi a queda nas vendas. Eu dependia muito de alguns poucos clientes grandes. E quando um deles parou de comprar, o meu fluxo de caixa foi drasticamente afetado. Logo depois, começaram os problemas com os fornecedores, já que eu não tinha mais capital de giro o suficiente para manter os pagamentos em dias. Então foi um baque enorme, né? Além do problema com a queda de vendas e os fornecedores, teve problema com o financeiro também? Sim, com certeza. Eu também estava com dificuldade para pagar as obrigações tributárias. Com isso, os juros começaram a se acumular, a dívida só crescia e em pouco tempo percebi que estava na beira de um colapso financeiro. Então foi aí que a senhora decidiu fazer a recuperação judicial? Como foi esse processo? Exatamente. A situação estava ficando insustentável e percebi que a única saída seria a recuperação judicial. Eu procurei um advogado especialista que me explicou como o processo funcionava. Foi uma decisão difícil porque envolve expor as suas dívidas e buscar uma negociação com todos, né? Mas eu sabia que precisava tentar salvar o meu negócio. Como foi a sua fase de reestruturação? Quais foram as mudanças que a senhora teve que fazer para colocar seu negócio de volta aos trilhos? A reconstrução ela foi intensa. Primeiro eu precisei comprar os custos e reduzir o quadro de funcionários, negociei os contratos com fornecedores e, acima de tudo, melhorei o controle financeiro. Agora eu encontro cada gasto com mais precisão e faço uma análise do fluxo de caixa. Qual foi a maior lição que a senhora tirou da recuperação judicial? A maior lição, sem dúvida, é a importância de ter um planejamento financeiro e não depender de tantos poucos clientes. Eu também aprendi que em momentos de crise, o diálogo com credores é essencial. Muito obrigada, senhora Tamires. Nós agradecemos bastante sua presença hoje aqui conosco e aprendemos também que é possível sim dar a volta por cima e ter a recuperação judicial com muito esforço e dedicação. Você que está aí também, se sua empresa está falindo, faça a recuperação judicial. Muito obrigada, senhora Tamires. Eu que agradeço. Eu espero que a minha história possa inspirar outros microempreendedores. Tenha um bom dia. Opa, bom dia, bebê da Cauê Motos. Licença de ótima qualidade.
Poxa vida, cara, essa conta não tá batendo. Aqui no histórico tá falando que eu tô devendo 3,5 milhões, sendo que eu faturei só 1 milhão. Como é que eu vou fazer com que a empresa prossiga? Nossa senhora, o que eu fui fazer? O jeito é ter que encerrar. Não dá para dar continuidade da empresa desse jeito. Isso! Bom dia! Agora teremos uma entrevista com Cauê Pereira, dono da ex-empresa Cauê Modas. Ele falará sobre suas dificuldades. Venha conferir essa entrevista para que, se você vir abrir uma empresa, não cometer os mesmos erros. Bom dia, Cauê Pereira. Bom dia. É com grande prazer que nós te recebemos aqui hoje. Sabemos que não é fácil falar sobre as dificuldades de um negócio. Para começar, você poderia nos contar quando isso tudo começou? Bom, eu abri minha empresa como MEI há cerca de 3 anos no ramo da moda. Era uma loja que vendia as roupas básicas. No início eu tinha bastante clientes e tinha bastante faturamento constante. O faturamento era constante. No entanto, com o decorrer do tempo, as coisas começaram a decair, começaram a desandar. Isso deve ter sido difícil. O que mais você percebeu que contribuiu para os problemas financeiros? Sim, eu tinha bastante dificuldade em precificar os preços, pois eu queria competir com as grandes empresas. Isso me fez ter bastante dificuldade em precificar os preços. Preços de produtos que eram altos, consideravelmente altos, eu colocava lá embaixo, porque na minha visão, se o produto de uma empresa X é alto e o meu for baixo, a clientela vai vir pro meu. Essa era a minha visão. No começo isso deu certo, no começo estava dando certo, mas com o decorrer do tempo as coisas começaram a apertar, o faturamento não estava batendo no final do mês e é isso. Com esses desafios, em que momento você percebeu que sua empresa não poderia continuar? Bom, eu comecei a perceber quando eu comecei a atrasar os pagamentos dos tributos. Comecei a atrasar, a minha falta de organização fazia com que eu acumulasse muitas contas. Minha falta de organização fez com isso. Aí um certo dia, eu no meu escritório, pensando, cheio de conta em cima da mesa, aí eu pensando comigo mesmo, com esse tanto de conta, eu não vou conseguir continuar. Aí foi daí que eu tomei a iniciativa de fechar minha empresa. Certo. Muito obrigada, Sr. Cauê Pereira, por ter aceitado falar suas histórias e suas lições de vida. Bom dia, meu nome é Maria Rita e eu tenho pós-graduação em Ciências Contábeis e já trabalho há anos na área de contabilidade. Na entrevista eu consegui perceber que é muito comum entre MEIs acabar esquecendo de utilizar os princípios da contabilidade, já que os princípios da contabilidade eles foram feitos para serem desfrutados da maneira correta e nem desfrutados eles estão sendo. E um dos princípios que eu consigo mais perceber que são deixados de lado é o princípio da competência. Ele é baseado em você escrever todas as receitas e despesas nas datas exatas. Se você acabar não tendo uma organização adequada, uma organização financeira boa, vai sim fazer com que a saúde da sua empresa vá decair de uma maneira drástica. E que quando você perceber já vai ser tarde demais. E que já é muito difícil uma MEI conseguir ter uma recuperação judicial boa, igual a senhora Tamires conseguiu ter, tanto que eu tenho que parabenizá-la, já que nos meus 8 anos de carreira de perícia contábil é muito difícil, e foi muito difícil eu conseguir presenciar isso. Então eu tenho que parabenizá-la por essa conquista, que foi feita com muito esforço, eu não duvido. Mas enfim, o outro princípio que eu consigo perceber, que foi até que o senhor Pereira falou, que foi um dos erros dele, foi a falta de utilização do princípio da entidade, que ele divide os dois bancos, ele divide o seu banco e o banco da empresa. É muito comum
com que você misture os dois bancos, com que você utilize o dinheiro da empresa, sendo que aquele dinheiro não é para você utilizar, e sim somente para utilizar com coisas da empresa, não utilizar para benefícios próprios. E o outro benefício que eu consigo ver que é deixado de lado é o princípio da continuidade, já que ninguém abriu uma MEI pensando em fechá-la, certo? Então o que a gente tem que fazer é bolar planos a longo prazo. E o princípio da continuidade está isso, ali incentiva a você a criar planos futuros para sua empresa, para lhe ter a garantia de que essa empresa vai sim ter anos de vivência. Enfim, foi muito bom eu estar aqui hoje para conseguir falar isso e conseguir ajudar alguém, alguma MEI que está aí com problemas. Sempre revisem esses princípios, porque, na minha opinião, esses 3 princípios, e entre outros, todos os princípios que tem na área de contabilidade, se eles fossem rigorosamente aplicados, a taxa de MEIs abrindo falência ao ano ia ser extremamente baixa, ela ia decair de uma maneira positiva. Então, eu mando um recado para todas as MEIs a revisarem os princípios da contabilidade, porque eles são a base financeira da sua empresa. É isso, muito obrigada e até a próxima! E assim encerramos nossa edição do Jornal Contábil News. Vocês acompanham essas e outras notícias do Jornal Contábil News. Querem rever nossas reportagens exclusivas? Basta ir no YouTube. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.